Olá, eu sou Maria Célia de Abreu, sou psicóloga, me interesso pela psicologia do envelhecimento. Esta é a primeira aula do curso sobre Erik Erikson, que faz parte do projeto Um Novo Olhar sobre o Envelhecimento do IDEAC. Como eu acredito que a gente compreende melhor uma teoria se a gente tem algumas informações sobre a vida do seu autor, nós não vamos começar pela teoria de Erikson, mas vamos começar pela biografia dele. E vamos começar logo, porque temos muito assunto hoje. Origens familiares e formação profissional na Europa. Erik Erikson nasceu em 1902 e faleceu em 1994. Como esta é a história de um psicanalista, se me permitem uma brincadeira, nós vamos começar pela mãe. Carla era dinamarquesa, era judia e estava num casamento já fracassado com um dinamarquês presbiteriano, cujo sobrenome era Salomonsen. Eles já viviam separados e Carla engravida do pequeno Erik. Ela nunca deu nenhuma informação sobre quem era este homem. A única coisa que se sabe é que ele era dinamarquês e não era judeu. Estando grávida, sob o pretexto de visitar uma parente na Alemanha, ela foi para a Alemanha e lá ela ficou, lá ela se fixou, lá o pequeno Erik nasceu. O pediatra de Erik era um médico alemão, judeu, que se casou com Carla quando o Erik tinha 3 anos. Ele adotou como padrasto, ele deu o sobrenome dele para Erik. E o Erik só soube que ele não era o seu pai biológico quando ele tinha 8 anos de idade. E ele não recebeu bem essa notícia. Aliás, toda a infância e adolescência do Erik foram conturbadas. Ele frequentava uma escola onde ele era discriminado como judeu. E nos meios israelitas, ele era loiro e alto, talvez pela aparência dele, ele era discriminado como gentil. Mas a formação escolar dele foi muito sólida. Ele aprendeu latim, grego, filosofia, literatura e ciências. Quando ele fez 18 anos, ele não quis fazer faculdade e foi viajar pela Europa. Isso não era incomum entre os jovens alemães da época. Nessas andanças, ele sempre estava nos lugares onde se fazia arte. E o sustento dele, ele tirava vendendo seus desenhos e suas esculturas em madeira. Em Florença, ele ficou 3 anos, dos 21 aos 24 anos, frequentando os lugares onde existia arte. Um dia ele chegou em Viena. Em Viena existia uma pequena escola infantil cujos alunos eram filhos de pais norte-americanos que estavam lá para serem psicanalizados, ou por Freud, ou por um outro psicanalista do famoso Círculo de Viena. Ele conseguiu um emprego e ele se destacou como professor. Chamou a atenção da dona da escola. A dona da escola era Anna Freud, a filha do Freud. Por influência dela, ele começou a se iniciar na psicanálise. Aquela necessidade que ele tinha de reproduzir a natureza através da arte, ele foi substituindo por descobrir o inconsciente das crianças através das brincadeiras. Ele entrou para o círculo dos psicanalistas de Viena, conviveu inclusive com Freud, fez a formação psicanalítica e se tornou terapeuta. Durante esses anos em que ele estava em Viena, o Erik foi
a um baile de máscaras. E lá ele conheceu uma canadense, uma jovem que estava na Europa fazendo pesquisas sobre dança. Claro, se encantaram, se enamoraram. Ela engravidou, eles se casaram. E casados eles ficaram por mais de 60 anos, até morrer. O nome dela era Sarah, mas ela não gostava. Então ela trocou para Joan. Então o nome dela passou a ser Joan Mowat Serson. E ela era de uma família anglicana. Tinha 2 irmãos dela que eram pastores anglicanos. Quando o Eric se casou com ela, ele se converteu ao cristianismo. O primeiro filho, Kai, nasceu em 1930. Mais tarde, adulto nos Estados Unidos, ele se tornou um sociólogo de renome. O segundo filho, Yon, nasceu em 1933. Nesse ano, já os vapores do fascismo e do nazismo estavam se espalhando pela Europa e o Eric, então, decidiu migrar para os Estados Unidos com a família. E ele foi para Boston. Já nos Estados Unidos, em 1938, nasceu uma menina, a Sue. A Sue se tornou depois uma psicanalista, também bastante conceituada. Em 1944, nasceu o 4º filho, Neil, mas aí aconteceu um drama. O Neil nasceu com síndrome de Down. Os médicos do hospital onde ele nasceu convenceram o Eric Erikson que o melhor a fazer era institucionalizar esse bebê. O Eric ficou meio indeciso, meio perdido, ouviu vários amigos, entre eles a Margaret Mead, a famosa antropóloga. E os amigos todos acharam que a opinião dos médicos era melhor. Ele assinou os papéis e o Neil foi institucionalizado. E lá ele ficou até os 21 anos de idade, quando ele morreu. A Jo não participou dessa decisão porque ela estava sedada, se recuperando de um parto que tinha sido extremamente difícil. O casal não mencionava esse filho em público, só veio fazer isso muito mais tarde, quando eles já estavam mais idosos. Nos Estados Unidos, os 2 filhos mais velhos, principalmente o mais velho, o Kai, e o próprio Eric, eram perseguidos por brincadeiras recorrentes sobre o sobrenome deles, Homburger, que era transformado em hambúrguer, o sanduíche. Se os incomodava. Quando se naturalizou norte-americano, o Eric usa uma prerrogativa da lei americana que permite que você adote um novo sobrenome. E ele conhecia uma tradição dinamarquesa e trouxe isso para o seu nome, que diz que quem não conhece o seu pai é filho de si próprio. E aí o sobrenome dele, Eriksson, filho de Eric. A Joan ficou se chamando Joan Mowat Eriksson. Bom, acho que você já sabe bastante da vida pessoal, familiar do Eric Erikson. Vamos passar agora para a parte de trabalho. Locais de trabalho. Em 1933, imigrando da Áustria para os Estados Unidos, com a esposa e 2 filhos pequenos, aos 31 anos de idade, o Eric escolheu ir para Boston. Em Boston não existia um psicoterapeuta infantil. Ele logo se tornou o primeiro psicoterapeuta infantil da cidade e começou a fazer grande sucesso. Isso foi o começo de uma longa carreira, sempre de muito sucesso.
E, embora ele não tivesse diploma universitário, nem bacharelado, ele trabalhou em lugares muito importantes dos Estados Unidos, como a Fundação Menninger, Menninger Foundation, e universidades como Yale, Berkeley, Harvard. Por volta dos anos 50, ele estava muito bem em Berkeley, que fica no estado da Califórnia, West Coast, banhado pelo Oceano Pacífico. E ele decidiu se mudar para Harvard, que fica na East Coast, o lado leste dos Estados Unidos, banhado pelo Atlântico. Ele fez isso porque ele ficou meio cismado com a perseguição macartista, que foi muito intensa na Califórnia, e ele achou que poderia cercear a produção acadêmica, ele podia não ter liberdade. Em Harvard, ele foi escolhido como um dos professores mais instigantes e mais populares. Ele era uma pessoa muito criativa, com um amplo leque de conhecimentos, muito flexível. Mais adiante, ele retornou à Califórnia. Ele trabalhou em São Francisco, em Palo Alto. Ele só se aposentou com 91 anos de idade, quando ele fez uma cirurgia que trouxe limitações físicas. Mas esse tempo final para ele foi de muita serenidade, de muita aceitação. Ele faleceu em 1994, portanto, com 92 anos. Ele esteve casado com Joan por 62 anos. Como Joan observa, eles tiveram o privilégio de, vivendo muito, experimentar neles mesmos o que eles propunham na teoria dos 8 estágios do desenvolvimento. A Joan, nesses 3 anos que ela sobreviveu a ele, ela publicou um adendo a um livro dele, onde ela propõe um 9º estágio. Nós vamos falar desse 9º estágio na nossa 4ª aula. É bem interessante. Áreas de produção intelectual. Erickson era uma pessoa intelectualmente inquieta e sempre aberta a novos conhecimentos. Ele percorreu muitas áreas do conhecimento, foi capaz de integrá-las entre si e de integrá-las ao momento histórico que ele estava vivendo. Frequentemente, ele é associado apenas ao quadro epigenético do desenvolvimento da personalidade, que, claro, nós vamos ver mais tarde nesse curso. Mas a contribuição dele foi muito além disso. Ele trouxe uma nova visão para a psicologia e para a educação, sem dúvida. Mas, além da psicologia do desenvolvimento e da psicanálise, ele se interessou por áreas diversas, como política, sociologia, história, teologia, cibernética. Ele acumulou uma bagagem de experiências muito diversificadas e uma quantidade de conhecimentos muito ampla. E olhou sempre o mundo sob o olhar do psicanalista e do artista. Bom, vou fazer uma interrupção. Eu vou fazer para você uma pergunta e espero que você a responda por escrito, no seu caderno ou numa página do computador. Ao longo desta aula, das próximas, eu vou fazer algumas perguntas, sempre para você responder por escrito, para ajudar na sua reflexão. Quando responde, no seu ritmo, você deixa congelado o vídeo da aula. Depois que terminar de escrever, você retoma o andamento do vídeo. Então, vamos à primeira pergunta. Pergunta 1. Entre as várias áreas do conhecimento, qual é a sua área de maior interesse? Você se interessa ou já se interessou por mais de uma área? Muito bem.
Agora que você já respondeu por escrito a pergunta, vamos voltar à produção intelectual do Erik Erikson. Entre 1936 e 1939, por 3 anos, trabalhando para a Universidade de Yale, Erikson fez pesquisas de comparação de culturas, estudando a aprendizagem de crianças das tribos norte-americanas indígenas, os Yurok e os Sioux. Um outro campo em que ele trabalhou, fez propostas de técnicas de psicoterapia. Uma outra trilha que ele seguiu também, ele fez estudos psicobiográficos de personalidades históricas, como Gandhi, Hitler e Martinho Lutero. Bom, além disso, ele criou a teoria de desenvolvimento da personalidade, que passa por 8 estágios e que ele sintetizou no famoso quadro epigenético. Erikson produziu uma grande quantidade de material escrito. Muito cuidadoso, ele escrevia, revia, reescrevia, revia, reescrevia, até que ele achasse que o texto estava comunicando exatamente o que ele queria dizer. Não tinha preguiça. Agora, eu coloco para você a minha segunda pergunta, que tem 3 indagações. Pergunta 2. Primeiro, você acha que é uma boa ideia escrever sobre o tema pelo qual você está interessado? Por quê? Segundo, você costuma escrever sobre o que está estudando? Por quê? Terceiro, como você trata os seus textos? Você considera a primeira versão deles como sendo a mais espontânea, a mais autêntica, portanto, não há razão para revê-la? Ou você os revê e reescreve sem preguiça, até achar que estão comunicando exatamente o que você quis dizer? Muito bem, segunda resposta escrita. Vamos continuar. Inserção na realidade histórica. Um exame da teoria de Erik Erikson comprova como é verdadeira a afirmação de que a criação científica depende daquele momento histórico em que ela é produzida. Aliás, eu discuto isso no meu outro curso, né? Conceitos, Preconceitos e Fatos. Nos anos 60, que foi um período de crise mundial de identidade, pelo menos no mundo ocidental, com vários movimentos estudantis de jovens, o Erik Erikson estava elaborando em detalhes a fase da adolescência, cuja tarefa psicossocial principal é a formação da identidade. Mais tarde, quando o grupo etário dos velhos começou a se tornar numericamente significativo, o Erikson começou a detalhar as características das últimas fases do desenvolvimento, o que até então ele só tinha mencionado por cima. Mais uma interrupção para você responder a minha terceira pergunta, que tem 2 indagações. Pergunta 3. 1. O que você sabe sobre os movimentos estudantis nos anos 60? 2. O que você sabe sobre o aumento do grupo etário dos idosos? Respondida a pergunta 3, por escrito, pediu mais da sua memória do que da sua reflexão, eu agora convido você para fazer comigo uma retomada do que a gente viu até agora, porque imagino que pode estar um pouco confuso, um pouco excessivo na sua cabeça. Uma retomada.
Essa miscelânea de nacionalidades, religiões, culturas, países que aconteceram na trajetória de vida de Erik Erikson, sem dúvida, favoreceram que ele tivesse múltiplos interesses e, sem dúvida, atuaram sobre a sua criação intelectual. Foram tantos eventos na biografia do Erikson que eu acho que você vai gostar de revê-los comigo para reorganizá-los. Bom, Erik Erikson foi um homem do século XX. Quando ele nasceu, o século XX tinha 2 anos. E ele faleceu quando faltavam 6 anos para o século XX acabar. Erikson foi exposto a religiões diversas. A mãe Carla e o padrasto eram judeus. O pai biológico não era judeu. E o primeiro marido de Carla era presbiteriano. Não sabemos se teve influência ou não sobre ele. Joan era anglicana, tanto que o Erik se converteu ao cristianismo quando se casou. Ainda quero levantar mais 2 hipóteses, não comprovadas. A Carla possivelmente transmitiu a ele alguma coisa da cultura dinamarquesa. Lembra da influência da cultura dinamarquesa quando ele escolheu o nome Eriksson? E a Joan era canadense. Talvez ele tenha tido absorção de alguma coisa da cultura canadense também através dela. Bom, profissões também. As profissões que ele exerceu foram muitas. Ele foi artista e artesão. Ele foi terapeuta psicanalítico, formado pelo Círculo de Viena. Não é pouca coisa, né? Ele foi professor de crianças e professor de universitários. Foi autor, foi palestrante, foi pesquisador. Ufa! Quanta riqueza de vida teve esse homem, não? Erik Erikson morou em muitos lugares. Na Europa, Alemanha, Itália, Áustria. Nos Estados Unidos, na East Coast, o lado leste, banhado pelo Oceano Atlântico, ele foi para Boston, ele trabalhou em Yale, ele trabalhou em Harvard. Na West Coast, o lado oeste, banhado pelo Oceano Pacífico, estado da Califórnia, ele trabalhou em Berkeley, em Palo Alto e São Francisco. Eu não estou falando de lugares que ele visitou como turista, ficou por um pouco tempo. Não, são lugares onde ele morou um tempo suficiente para assimilar a cultura local. Aí não vamos esquecer que ele trabalhou 3 anos entre os índios norte-americanos, os Sioux e os Yurok, quando ele estava trabalhando para a Universidade Yale. Para concluir essa aula, eu vou me arvorar em vidente, fazer umas previsões sobre você e vou revelar um princípio pedagógico meu. Primeiro, as adivinhações. Eu imagino que você podia até já ter ouvido falar de Erik Erikson, da teoria dos 8 estágios do desenvolvimento, mas você não sabia como foi a vida dele. Tô certa? Agora, o meu segredinho pedagógico. Uma teoria se torna mais fácil de ser compreendida se ela puder ser colocada numa moldura onde estão datas, eventos, lugares, nomes relacionados a ela. E, se possível, também dentro dessa moldura, fatos da sua própria vida. Isso torna a sua aprendizagem mais significativa e a sua memorização mais fácil. Eu tenho procurado orientar minhas aulas para que a sua aprendizagem seja o mais significativa possível. Hora da despedida. Bom, você já sabe bastante sobre a vida, sobre o homem Erik Erikson.
Agora está na hora de passar para a teoria dele. Em breve, temos um encontro marcado para a nossa segunda aula. Até lá!